Muito bem, é com muita alegria que nós realizamos mais um programa da Convenção Batista Paranaense e nós pedimos licença para adentrar o seu lar, telespectador amigo, pedimos licença para poder levar até a sua presença, entrando na sua casa, informações, conhecimento, entrevistas que certamente abençoarão a sua vida. E no programa de hoje nós estamos recebendo a presença do pastor Jaziel Guerreiro Martins, ele que também é diretor-geral da Faculdade Teológica Batista do Paraná e que vai nos falar um pouquinho sobre o Natal de Jesus, não é? Nosso tema de hoje falará sobre o Natal de Jesus Cristo. Ontem nós comemoramos em todo o mundo cristão o Natal de Jesus e, portanto, vamos abordar esse tema no programa de hoje. Pastor Jaziel, seja muito bem-vindo, alegria tê-lo conosco mais uma vez. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, Dorival. É um privilégio estar aqui mais uma vez para falarmos sobre um determinado tema específico e, nesta oportunidade, falar sobre o evento do Natal que a cristandade, no geral, comemora nesta semana, especificamente no dia de ontem. Pastor Jaziel, nós temos observado que há uma certa banalização do Natal. O próprio mercado, o comércio, enfim, a própria comercialização de produtos girando em torno do tema, faz com que a sociedade, me parece, desvie o objeto central do Natal, que deveria ser e que deve ser Jesus Cristo, não é? E a sociedade acaba, me parece, que levando para um outro lado. É verdade. Não há nada de errado, pastor Dorival, em as pessoas se presentearem em épocas importantes, especialmente nas épocas de final de ano e no Natal, quando o cristianismo comemora o nascimento de Jesus Cristo. Entre as famílias, há comemorações, entre os amigos, há o famoso amigo secreto, enfim, isso não é nada de incomum ou equivocado. O grande problema é o exagero e o vulto que isso tomou em nossa sociedade. Nós vivemos um mundo, a partir de um determinado período, um mundo extremamente capitalista, consumista, que faz com que as pessoas comprem produtos sem necessidades, deem presentes, às vezes, maiores do que as suas próprias possibilidades, esquecendo-se que no mês de janeiro tem algumas contas extras que vêm que não existem em outros meses do ano. Tem matrícula de filho, tem IPTU, e tem material escolar, enfim, e a pessoa não se lembra desse detalhe. Então, ela recebe o 13º, às vezes o 13º já foi para pagar contas que veio fazendo ao longo do ano, e então há um enorme exagero. E aí a pessoa e as famílias vivem em torno de dar e receber presentes. Então o problema não é o presente em si. O presente é bom, é benéfico, ele mostra amor, ele demonstra carinho que nós temos uns para com os outros. O grave problema é a mercantilização da data, né? E aquilo que se vem fazendo no mundo mercantilista, em que tudo está voltado para compra e venda. Então se produz na vida das pessoas necessidades que elas não possuem, e então em cima das necessidades constroem um produto, um novo produto, para vender na época do Natal. Então, como é uma época em que as pessoas
pessoas têm solidariedade, as pessoas estão mais emotivas, as pessoas estão entrando em férias, as pessoas estão dando graças a Deus porque o ano está terminando. Então aí o mercado aproveita para injetar o seu marketing, né? E as pessoas então estão muito abertas e acabam então, e tudo isso acaba gerando uma banalização da época do Natal, porque na verdade o motivo principal do Natal fica à parte, fica alheio, fica abscôndito, ou seja, escondido, e não aparece, porque o que aparece é apenas o presente ou então a comemoração com festas e alguns até exageradamente com muita bebida alcoólica e drogadição, que na verdade vai lhe causar até mal e não um bem-estar numa época em que é para meditação, uma época que é para reflexão e uma época que serve também para as famílias estarem unidas e às vezes acabam brigando, às vezes acabam se degladiando, e marido e esposa, e confusão de pai com filho, e nora com sogra, e enfim, às vezes o momento, pelo excesso de determinados ingredientes, acaba não sendo uma festa positiva, mas sim um momento que vai trazer más lembranças no futuro. Ou seja, se torna uma contradição, na verdade, né? O texto bíblico que nos dá a base do nosso tema no programa de hoje está lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui um contexto do nascimento de Jesus, não é? Maria e José foram até Belém a fim de se recensearem, participarem do recenseamento, e nesta ocasião a Maria grávida, nasce Jesus, não é? Então, Gálatas nos fala também sobre na plenitude dos tempos. Será que a data 25 de dezembro, isso muita gente questiona, pastor Jaziel, é de fato a data correta, a data exata em que nasceu Jesus? Quando de fato nasceu Jesus? Em que época do ano nasceu Jesus? Essa é uma boa questão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Sem sombra de dúvidas, Jesus não nasceu a 25 de dezembro. Isso nós podemos ter plena convicção e certeza. Também nós podemos ter plena convicção e certeza que Jesus não nasceu no ano 0 da nossa era. Ok. Isso aí a gente precisaria de muito tempo para explicar. Mas esse calendário cristão que nós temos, ele não existia naquela época. Esse calendário foi formado mais tarde, um calendário juliano, e o imperador solicitou que alguém fizesse esse calendário. E esse alguém fez o calendário às pressas e houve um equívoco, por isso que ele foi solicitado depois pelo Papa Gregório, na Idade Média, para se fazer uma revisão, porque esse calendário estava equivocado. Na verdade, esse recenseamento que você acabou de ler, ele aconteceu alguns anos antes do chamado ano 0, ok? Então, Jesus não nasceu no ano 0. Então, se ontem nós comemoramos 2012, o Natal de 2012, na verdade, seria o Natal aproximadamente de 2019. Porque no outro evangelho, o evangelho de Mateus, ele fala a respeito dos magos que vieram visitar a Jesus, e fala também dos pastores
inclusive mencionando uma estrela. Todos esses dados, inclusive o dado principal, o Herodes, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, esse Herodes morreu no ano 4 a.C. Então a visita dos magos, ela ocorreu antes do ano 4. E como Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, se somarmos 4 mais 2, 6. Mais um período que Herodes ainda viveu, 1 ou 2 anos, então nós colocaríamos aí 7, 8 anos antes do ano 0. Porque não era assim, agora está faltando 5 anos para Jesus nascer, estamos no 5 antes de Cristo, estamos no 4 antes de Cristo. Não existia isso. Claro. Esse calendário foi feito depois. Sim. Né? Então, na verdade, Jesus nasceu no mínimo 6 anos antes do período chamado AC, ou então 8. Né? É só Jesus mesmo para nascer 7 anos antes de Cristo, né? De tão poderoso que ele é. Mas com relação à data, os pastores estavam no campo. Você pode ver que depois, na sequência... O texto diz isso, inclusive, o texto diz isso, os pastores havia no campo. pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Isso. À noite. À né? noite. E o mês de dezembro, jamais os pastores estariam nos campos cuidando, porque a época dos pastores cuidarem das ovelhas nos campos começava em abril e terminava em agosto. Porque dezembro lá é um mês muito frio. Então, jamais em dezembro, pastor, não era comum. Temperaturas baixíssimas durante o período da noite. Isso. Alta durante o período do dia, mas à noite... baixíssimas. Então, no período entre abril e agosto, é que as temperaturas eram amenas, tranquilas, e as ovelhas podiam sair e eles levavam para os campos. Então... dezembro é uma impossibilidade, né? Não há como Jesus ter nascido a 25 de dezembro. Como que isso foi, como que isso entrou para dentro da história, o 25 de dezembro? Porque a pessoa pode dizer, então por que comemora-se no dia 25 de dezembro? É a pergunta natural. Né? A pergunta natural. Comemora-se no dia 25 de dezembro porque no começo uma grande parcela da população cristã era composta de escravos. E no dia 25 de dezembro, era o 4º dia do solstício de inverno no Polo Norte, porque agora nós temos verão aqui embaixo, mas lá é inverno. Então, nesse 4º dia, que era o dia 25 de dezembro, era o dia comemorado ao nascimento do deus Saturno. Então, era chamado o Dies Natalis Invictus, né? no latim. E era comemorado ao deus romano, e ao nascimento do deus Saturno. Os cristãos, ao invés de comemorarem o nascimento do deus Saturno, eles comemoravam o dia do nascimento de Jesus Cristo. Aproveitaram a data, as comemorações, exatamente, para poderem focar no nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Como cristãos. Porque em outros dias do ano, os cristãos eram proibidos de fazerem cultos e fazerem manifestações públicas. E então, somente neste dia. Então, como havia uma manifestação geral no Império, Dies Natalis Invictus, né, comemorando o nascimento do deus Saturno, então os cristãos adotaram, não para comemorar o nascimento do deus Saturno, porque para os cristãos isso era um paganismo, eles adotaram então este dia para comemorar o dia do nascimento de Jesus. Daí que vem a explicação por que comemoramos a 25 de dezembro. E aí, costumeiramente, então, é uma questão de costumes, nós comemoramos no dia 25 de dezembro, que foi ontem, o Natal de Jesus. Mas uma outra pergunta, pastor Jaziel, e que bom que o senhor pode esclarecer e pôde esclarecer para os nossos telespectadores, é a expressão na plenitude dos tempos. Só continuando o texto aqui, o texto diz, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas.
Então a minha pergunta é a seguinte: por que Gálatas 4:4 diz na plenitude dos tempos? Ou seja, Jesus nasceu exatamente na plenitude dos tempos. Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Ok. Nós temos de perceber que no mundo greco-romano, especialmente no mundo grego, haviam duas concepções de tempo. Há uma concepção de tempo cronológico, que é o nosso tempo contado. 25 de dezembro, 26 de dezembro, 27. É cronológico, por isso que é o cronos no grego. E existe um outro tempo que a Bíblia apresenta, que é o kairos, que é o tempo de Deus. E esse kairos não tem nada a ver com o cronos. São manifestações específicas de Deus na história, como, por exemplo, a retirada do povo de Israel do Egito, a entrega da lei no Sinai, o momento dos profetas e o momento maior da história, por isso a plenitude dos tempos, que foi a vinda de Jesus Cristo. Por que plenitude dos tempos? Porque Deus preparou o mundo todo para que Jesus Cristo viesse exatamente naquele momento. Se ele viesse hoje ou em outro momento, não seria tão propícia a sua vinda como naquele instante. Por quê? Porque o mundo foi preparado filosoficamente. Antes de Cristo vieram filósofos dando respostas a perguntas que o homem já vinha fazendo há muito tempo e que o cristianismo vem a responder. Sócrates, Platão, Aristóteles. Então Deus preparou o mundo filosoficamente, Deus preparou uma nação, um povo, culturalmente, teologicamente, religiosamente, que foi o povo de Israel, onde Jesus nasceu. Havia uma expectativa messiânica muito grande naquela época. Então foi preparado culturalmente, psicologicamente, para que um povo recebesse o menino que havia de nascer, o Jesus. E também houve uma preparação internacional através do Império Romano, porque o Império Romano lançou um momento chamado a Pax Romana. E com esta Pax Romana, a pessoa podia viajar de qualquer país para outro, de qualquer lugar para outro, sem ter a necessidade de visto, sem ter a necessidade enfim, não havia guerra, havia paz, e as pessoas podiam entrar aqui e acolá, e de navio para todo lugar, e isso veio a beneficiar os apóstolos de Jesus Cristo, que puderam espalhar a fé cristã para todo o mundo conhecido daquela época. Andar livremente. Andar livremente, por isso Pax Romana. O que, por exemplo, em alguns momentos da história, alguns países se fecham para a visita de estrangeiros. Nós podemos perceber que em alguns países hoje é proibida a visita de pessoas cristãs para falarem do cristianismo, por exemplo. Isso é comum em alguns países asiáticos, que não precisamos entrar no mérito agora. Mas havia, por exemplo, um período dos povos gregos, muita guerra. Período dos babilônicos, muita guerra. Período dos assírios, muita guerra. Mas na época em que Jesus nasceu, o mundo estava sendo governado pelo Império Romano. E o Império Romano lançou essa Pax Romana. Então, quando a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, significa esta plenitude, plenitude quer dizer o zênite, o clímax, o ponto mais alto dos tempos. Por quê? Houve uma preparação total em que Deus moveu o mundo, desde a época lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés e tantos outros, trabalhando em uma nação, Israel, trabalhando em um povo dominador, que foi o Império Romano, e trabalhando por fora, no povo grego, através da sua cultura e da sua filosofia, que é a filosofia através da qual o cristianismo
pôde explicar, exemplificar a sua fé para o mundo todo. Aliás, a teologia e as explicações racionais do cristianismo são, na sua maioria, embasadas em duas tradições, na fé judaica e na filosofia grega. Então nós somamos a preparação judaica, a preparação do helenismo, que foi levar a cultura para o mundo todo, e essa cultura está presente no mundo ocidental hoje, como sempre esteve, no período da Idade Média, da Idade Moderna, está presente hoje. O mundo ocidental é formado sob a cultura greco-romana, o direito romano e a filosofia grega. Então nós temos aí a plenitude, eu entendo como este significado, uma preparação de Deus em várias áreas da sociedade, pegando elementos culturais, filosóficos, teológicos e também nacionais, internacionais, para que a mensagem de Cristo Jesus fosse propagada da forma mais plausível possível, como foi, e aí quem quiser estudar melhor pode estudar através da história da igreja, ou a história do cristianismo, ou a história em geral, que você vai ver o cristianismo tomando conta do mundo daquela época, inclusive com a derrocada do Império Romano, o cristianismo toma um grande vulto e assume sendo uma grande força no mundo até os dias de hoje. Maravilha, uma verdadeira aula de teologia, uma verdadeira aula, né, de história. E lembrando que, como o pastor Jaziel acaba de explicar, na plenitude dos tempos, portanto, o evento mais importante da história da humanidade, acredito, foi exatamente o nascimento de Jesus. Portanto, é uma explicação bastante clara e objetiva para você, querido. Estamos aqui tratando sobre o Natal de Jesus. Foi ontem, você comemorou, todo mundo cristão comemorou, você estava com a sua família, tanto ontem quanto antes de ontem, na véspera de Natal. E esse foi um período, e é um período em que as famílias se reúnem para, em torno da mesa, também estarem comemorando esta data. Mas, pastor Jaziel, existe um outro aspecto também, que são os símbolos do Natal. Nós sabemos que muitas pessoas trazem, neste período de comemoração do Natal de Jesus, e muitas vezes isso desvia um pouco o foco central, que é Jesus, trazem símbolos, não é? E, por exemplo, um dos símbolos é o Papai Noel, muito conhecido no nosso mundo ocidental. Muito bem. Existem não apenas o Papai Noel, mas existem outras... a árvore de Natal. Tem a árvore de Natal, tem os presépios, Isso. tem, enfim, várias outras coisas em que as pessoas usam para esses momentos. Identificar. Exatamente. Né? Então há uma identificação do Natal com diversas figuras, com diversas personagens e diversas ações que as pessoas fazem no entorno do Natal. Não existe nada de errado, né, em relação a essas atividades, né? A árvore de Natal, Papai Noel, enfim. O que existe é quando há essas coisas são usadas para desvirtuar e tomar o verdadeiro local e o verdadeiro sentido do Natal, que é o menino Jesus Cristo. Perfeito. Que é a pessoa de Jesus. Como tu mesmo disseste, pastor Dorgival, o maior evento da história, por isso que divide em antes de Cristo e depois de Cristo, divide a data, é a vinda de Jesus a este mundo. Né? Porque Deus, no Antigo Testamento, lá para o povo de Israel, ele se revelou de várias maneiras. E depois, a maior revelação foi a encarnação, o nascimento, a vinda, a morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se pode tirar isso do foco, mesmo porque, de acordo com alguns, a figura do Papai Noel foi criada por uma grande empresa comercial para vender os seus produtos. E na verdade o Papai Noel, ele existe, além de ser uma pessoa alegre, festiva, que anima as crianças e tudo mais,
acabam desvirtuando um pouco o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é Papai Noel, Natal não é a árvore. Natal não são aquelas casas bonitas e belas que a gente vê na nossa cidade de Curitiba. As luzes. As luzes, né? Muito lindas. O problema que existe é no exagero aos acessórios. Isso são acessórios que nós temos na nossa sociedade, que enfeitam o Natal, que iluminam, que brilham, que adornam, né? Que destacam o Natal. Mas a verdadeira figura, o verdadeiro sentido do Natal é o Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem, o amor que ele transmitiu, assim, a misericórdia, a paz, os elementos positivos que a sua pessoa e a sua mensagem trouxeram para o mundo. Então isso não pode ficar de fora. Então, se tem Papai Noel e não tem Jesus, perdeu o verdadeiro objetivo do Natal. Tenha o Papai Noel, mas tenha Jesus. Tenha a árvore de Natal, mas tenha Jesus. Tenha a casa toda enfeitada, mas tenha Jesus dentro do seu coração. Se você tiver Jesus dentro do seu coração, da sua família, da sua casa, da sua vida, as outras coisas irão adornar e embelezar. Serão secundárias. Serão secundárias e belas também. Belas, O problema é que muitas pessoas colocam essas coisas secundárias porque elas não têm o essencial, então elas buscam no secundário. Então aí é que está o erro, aí é que está o problema. Buscar no secundário, né, naquilo que vem para adornar, né, é como se o noivo, né, ao invés de ficar com a noiva, ficasse com o vestido da noiva, na lua de mel. O Natal é Cristo, as outras coisas adornam, as outras coisas ajudam, né, mas a centralidade tem de ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Jaziel, muito obrigado, não temos palavras para te agradecer. O sentido real do Natal é Jesus. Jesus é o autor e consumador da minha, da sua fé, da nossa fé. Portanto, como o pastor Jaziel acabou de enfatizar, a importância maior deve ser Jesus no seu coração. Jesus precisa estar presente na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu coração. Todas as outras coisas serão secundárias. Então eu quero agradecer, pastor Jaziel, muito obrigado por esta aula, né? Pastor Jaziel é professor, doutor em teologia ali na Faculdade Teológica Batista do Paraná, é o nosso diretor-geral e nós estamos imensamente agradecidos pela tua presença. Nós estamos encerrando o nosso programa, é uma pena, né? O tempo já se encerrou e nós vamos encerrar, como sempre, com oração, agradecendo a você, querido, e mais uma vez convidando você a visitar uma igreja batista próxima da sua casa, para que você possa conhecer mais da palavra de Deus e conhecer mais desse Jesus maravilhoso que você comemorou o nascimento dele ontem e antes de ontem. Por isso, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus Pai, Deus Santo, muito obrigado. Obrigado porque o mundo cristão, ontem e antes de ontem, puderam comemorar o Natal de Jesus. Obrigado porque podemos ser esclarecidos neste programa. Cada telespectador, amigo, querido, pôde ouvir e aprender um pouco mais sobre o real sentido do Natal, que é Jesus. E eu quero te agradecer, Senhor, agradecer por cada vida que nos ouve, que nos vê agora pelas ondas da TV Paraná Educativa. Esteja abençoando esta vida, esteja abençoando o seu lar, a sua família, esteja derramando da tua graça, da tua paz, do teu amor sobre cada lar. E que o real sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus no coração, possa ser uma realidade presente em cada vida, na vida de cada telespectador que nos vê e que nos escuta agora. Nós oramos assim agradecidos e pedindo que o Senhor continue a abençoá-los no nome santo, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você e até o próximo programa da Convenção Batista Paranaense.